nesta noite, ler a palavra de Deus no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 1, versículos 9 ao versículo 20, inicialmente. Então, abra sua Bíblia comigo. Apocalipse, capítulo 1, de 9 a 20. E vamos ler esse belíssimo texto acerca da visão de Jesus glorificado. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. E estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois dessas coisas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Capítulo 4. A visão do trono de Deus. Depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como da trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado no trono é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por trás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão. O segundo é semelhante a novilho. O terceiro tem o rosto de homem. E o quarto ser vivente é semelhante à águia, como está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ação de graças ao que se encontra assentado no trono e ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por causa da Tua vontade vieram a existir e foram criadas. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, e de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele.
Todavia um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. E então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. E então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Amém. A vitória de Cristo e da sua noiva é o tema da nossa meditação dessa noite. Por que pregar sobre o livro de Apocalipse? Por que estudar este livro aparentemente tão obscuro, tão enigmático, tão cheio de símbolos? Por que penetrar nesta mensagem ignorada, esquecida, negligenciada pelos cristãos ao longo dos séculos? Eu posso lhes garantir que meditar neste livro revela a nós um consolo extraordinário. Porque nenhum livro da Bíblia transcende a este, no sentido de trazer à igreja alento, esperança, consolo e uma mensagem absolutamente clara da soberania absoluta de Deus sobre a história e sobre a igreja. Quando você vai perguntar por que as pessoas têm medo deste livro, 2 respostas encontramos. A primeira delas é que a maioria do povo pensa que Apocalipse significa um livro selado, fechado, hermético, misterioso, que não está ao alcance do entendimento do povo. Pois é absolutamente o contrário disso. Apocalipse significa revelação. Apocalipse significa levantar o véu e mostrar o que está oculto. A segunda razão por que as pessoas têm medo de ler esse livro e de estudar este livro é porque a palavra Apocalipse ganhou um significado estranho nos nossos dias. Quando você escuta nos noticiários, aconteceu um fato apocalíptico, você arrepia. Em outros termos, estão dizendo: aconteceu uma tragédia, aconteceu uma catástrofe. E então ligam o Apocalipse com tragédia, com catástrofe.
E Apocalipse não tem a ver com tragédia. Apocalipse revela a nós um plano soberano, perfeito, de Deus, o Deus que está no trono, o Deus que está com as rédeas da história e da sua vida nas suas mãos, o Deus que conduz a história a uma consumação gloriosa e final. Para você perceber, a palavra trono aparece no Novo Testamento 67 vezes. O trono é um símbolo da soberania de Deus. A palavra trono aparece só no livro de Apocalipse 47 vezes, das 67 que aparecem em todo o Novo Testamento. Isso mostra para nós que o livro de Apocalipse é o livro que fala do governo de Deus, do plano de Deus, da soberania de Deus, da majestade de Deus, que tudo está nas mãos de Deus, debaixo do controle de Deus, que nada escapa ao domínio de Deus. Às vezes você olha para a história e fica pensando, meu Deus, parece que a história é como um caminhão ladeira abaixo sem freio, descontrolada. Às vezes você olha para um fato como este que aconteceu no sul da Ásia e diz, meu Deus, o que está acontecendo? Se nós olhássemos mais para o livro de Apocalipse, nós entenderíamos melhor essas coisas. O livro de Apocalipse nos fala de 7 selos, que é a perseguição do mundo contra a igreja. E logo depois vai nos falar de 7 trombetas, que são os juízos de Deus ao mundo, por causa da perseguição deste mundo à igreja. E este juízo de Deus cai sobre a terra, cai sobre o mar, cai sobre os rios, cai sobre os astros, cai sobre os homens. De tal maneira que às vezes olhamos para as tragédias naturais como este maremoto e ficamos pensando, é um fenômeno da natureza. E é. Mas não olhamos para ele como a trombeta do juízo de Deus. Não olhamos para ele como um fato da mão de Deus na história. Não olhamos para ele como a trombeta do juízo de Deus, ainda misturada com misericórdia, como um alerta de Deus, como um grito de Deus para a humanidade se voltar para Deus em tempo oportuno. Porque haverá um dia então que Deus vai derramar as taças da sua ira, e naquele dia então não será mais trombeta, ou seja, alerta, aviso, porque então será a consumação da ira de Deus sobre a história. O livro de Apocalipse, meus amados irmãos, é necessário para a igreja hoje, porque este livro traz-nos alento. Por exemplo, você lê nesse livro que Deus enxuga dos nossos olhos toda lágrima. Quantas lágrimas hoje? Quanta dor? Quanto sofrimento? Quantos de nós com o coração apertado, com a alma cheia de gemidos? Quantos de nós atravessando noites indormidas, madrugadas insone, com o rosto molhado de lágrimas? Mas a Bíblia nos diz que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Este livro é fundamental para a igreja, num tempo em que tantas vezes alçamos aos céus a nossa súplica. E Deus está nos dizendo que as orações dos santos sobem ao trono de Deus como que o incenso. E quando essas orações do altar sobem ao trono, elas descem do trono como respostas da intervenção de Deus às súplicas da igreja. Lemos através deste livro, queridos irmãos, que quando a igreja enfrenta dor, enfrenta a morte, enfrenta o luto, enfrenta o martírio, há uma palavra de Deus para a igreja. Uma palavra vinda do céu. E essa palavra é essa: escreve, escreve. Bem-aventurados são aqueles que desde agora morrem no Senhor, para que descansem de suas fadigas. E as suas obras os acompanham. Este livro
é necessário para nós hoje, quando parece que o destino da humanidade está nas mãos de nações ou de homens, ou quando parece que a história está sem rumo, sem norte, e Deus vai nos mostrar que a história está nas mãos de Deus, do Deus que está sentado no trono. Este livro é necessário para a igreja, porque este livro vai nos mostrar o seguinte, que Jesus vai voltar. Ele vai voltar. E quando você parece que diagnostica que o mal está triunfando, que o inimigo parece que está ganhando o round da luta, quando você parece que o mal campeia, parece que você não consegue enxergar o mal sendo freado, você descobre através deste livro que o mal será vencido, que a última palavra é de Deus, que a vitória é de Deus, a vitória é do Cordeiro e da sua igreja. Então eu chamo a sua atenção nessa noite, à luz do texto lido, para encontrarmos algumas lições para a nossa vida. Em primeiro lugar, o Apocalipse nos revela que Deus transforma tragédias em triunfo. O seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, transforma tragédias em triunfo. O que está acontecendo? A Bíblia diz que João é banido para a ilha de Patmos por causa da palavra de Deus. E nós não poderíamos entender isso, queridos, sem entender o contexto. Desde o ano 64, da era cristã, quando o imperador Nero pôs fogo em Roma, e dos 14 bairros da cidade de Roma, 10 deles foram devorados pelas chamas, restando apenas 4 bairros que não foram destruídos, bairros densamente povoados por judeus e cristãos. Então Nero encontra um álibi para colocar a culpa nos cristãos, e começa uma terrível, sangrenta perseguição contra a igreja. Nessa época que João está escrevendo, ascende ao poder, o imperador Domiciano foi chamado de segundo Nero, o primeiro imperador que arroga para si o título de Senhor e Deus. E um dos primeiros expedientes de Domiciano foi apanhar o único sobrevivente do grupo apostólico, já idoso, já velho, e deportá-lo para a ilha de Patmos, vestindo-se com trapos, banido, no asilo político. Aquilo era uma tragédia. Mas a palavra de Deus nos informa que quando Domiciano tenta frear a igreja, Domiciano tenta destruir a igreja, Domiciano tenta calar a voz da igreja, Domiciano tenta isolar o único representante do grupo apostólico. A Bíblia diz que quando João está na ilha de Patmos, isolado, banido, a porta do céu se abre. E ele é chamado para subir à presença de Deus. Isso nos mostra uma verdade gloriosa, irmãos. O mundo pode perseguir a igreja. O mundo pode prender a igreja. O mundo pode banir a igreja. O mundo pode tirar a liberdade da igreja. O mundo pode queimar as Bíblias da igreja. O mundo pode fechar os templos da igreja. Mas o mundo não pode fechar a porta do céu. O mundo não pode impedir que a igreja esteja em comunhão com Deus vivo. Louvado seja Deus por isso. A porta do céu não pode ser fechada pela terra. Numa hora de desespero, de martírio, de perseguição, Deus abre a porta do céu e diz: sobe, João, porque eu te mostrarei as coisas que em breve devem acontecer. Amados irmãos, que coisa bendita é esta. Sempre que o mundo perseguiu a igreja cresceu. A igreja se fortaleceu. Quando visitei a Coreia,
ponto mais emocionante que vivi lá foi visitar o Museu dos Mártires. Centenas de pastores degolados. Milhares de crentes torturados. Onde se prendiam aqueles crentes nos seus próprios templos e se incendiavam esses templos para que os crentes morressem carbonizados. Outros eram atormentados com ferpas debaixo da unha até que morressem flagelados. Crianças, adolescentes, homens e mulheres torturados e mortos. O que nos marcou profundamente é que aquela igreja entende uma coisa. Aqueles mártires que tombaram não puderam ver o que se tornou a igreja evangélica coreana. Mas o testemunho de todos é que só temos uma igreja forte, viva, dinâmica na Coreia, porque aquela igreja foi plantada num solo regado pelo sangue dos mártires. A têmpera daqueles cristãos é esta: nós podemos ser os próximos mártires. Quando o mundo pensa que vai destruir a igreja, promove a igreja. A segunda coisa que precisamos notar, queridos, é que na hora das nossas maiores angústias, nós precisamos ter uma visão mais clara do Cristo da glória, do noivo da igreja. Quando João estava banido, diz a Bíblia que, de repente, ele ouve uma voz atrás dele como voz de trombeta. E quando ele se volta para ver quem falava com ele, ele tem uma visão gloriosa de Jesus Cristo, o noivo da igreja. Não mais aquela visão do Jesus da estrebaria. Não mais aquele Jesus da carpintaria de Nazaré. Não mais o Jesus e sangue do Getsêmani. Não mais o Jesus surrado, esvaindo em sangue do pretório de Pilatos. Não mais o Jesus cuspido e ultrajado da cruz do Calvário. Mas quando João olha, ele vê Cristo na sua glória, na sua beleza inefável. As suas vestes não estão mais rasgadas, são vestes reais. A sua cabeça não está mais ferida, sangrando, mas é alva como a lã. Os seus olhos não estão mais empapuçados de sangue, mas são como tochas de fogo. A sua voz não está mais embargada, a sua voz é poderosa como voz de muitas águas. As suas mãos não estão mais cravadas no lenho maldito, as suas mãos são poderosas e sustentam a igreja. A sua boca é como sai da sua boca uma espada afiada com de 2 gumes. O seu rosto não está mais esbofeteado, cuspido, mas brilha como o sol. Quantas vezes precisamos ter uma visão do Cristo da glória, do noivo da igreja, da beleza do nosso Senhor, da sua grandeza, da sua majestade, da sua sublimidade. E diz a Bíblia que quando João tem esta visão, ele cai aos pés do Senhor Jesus Cristo, como morto. E o Senhor o toca e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, eu sou o alfa e o ômega, eu sou aquele que esteve morto, mas eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Meu amado irmão, na hora da nossa dor, na hora da nossa aflição, nós precisamos ter uma visão da glória do nosso Senhor. Terceiro lugar, na hora das nossas crises e fraquezas, nós precisamos ter uma visão mais clara do noivo da igreja, no meio da igreja, andando no meio da igreja, sondando a igreja, corrigindo a igreja, exortando a igreja, consolando a igreja. Qual foi a última vez que você teve esta percepção na hora do culto de Jesus presente? Qual foi a última vez que você, nas angústias da sua vida, teve clara percepção de que Jesus estava ali, do seu lado? Qual foi a última vez que você teve esta clara noção da glória
do noivo da igreja, sondando a igreja, passeando no meio da igreja, exortando a igreja. E eu fico maravilhado porque Jesus Cristo, Ele está no meio da igreja. Ele está aqui. E Ele chegou para a igreja de Éfeso e diagnosticou aquela igreja e disse: Éfeso, você é uma igreja tão fiel, ortodoxa, não tolera heresia. Isso é maravilhoso, Éfeso, na sua vida. O fato de você permanecer firme na doutrina. Mas Éfeso, você resvala num ponto, Éfeso. Você já perdeu o seu primeiro amor. Você se reúne, mas perdeu o encanto. Perdeu aquela empolgação do primeiro amor. As coisas acontecem mecanicamente. Você já não se emociona mais, você já não se consagra mais, você já não se devota mais, você já não está mais encantada com a glória do seu noivo. O Senhor Jesus olhou para a igreja de Esmirna, sofredora, pobre, mártir. Disse: Esmirna, o mundo olha para você e diz que você é pobre. Talvez o seu templo é pequeno, talvez os seus membros são formados de escravos, talvez os seus membros não têm nenhuma projeção social e política na cidade, mas eu olho para você, igreja, e vejo você uma igreja rica, rica. Como nós nos enganamos, como os nossos diagnósticos são muitas vezes equivocados. Quantas vezes nós achamos que uma igreja é forte, é rica, pelo tamanho do seu templo, pela pujança do seu templo, pela riqueza do seu orçamento, pela projeção social de seus membros. O Senhor Jesus tem uma avaliação oposta. A igreja da igreja de Laodiceia era rica, era opulenta, era forte. Uma igreja que dizia para si mesma: eu sou rica, abastada, não preciso de coisa alguma. Mas Jesus olha para esta igreja e disse: Laodiceia, você é pobre, você é miserável, você não tem nada, igreja. Suas riquezas são nada. Suas riquezas não valem nada. A riqueza mais necessária, mais importante, você não a possui. O Senhor Jesus está passeando no meio da igreja. A igreja de Sardes, viva, pujante, cheia de brilho, tinha o nome de uma igreja viva, avivada, talvez com programas tão extraordinários, talvez uma igreja com fama na cidade. Jesus olha para aquela igreja e diz: Sardes, você tem nome de que vive, ou você está morta. Não passa de fachada essa espiritualidade sua. Este movimento todo que você tem, falta vida. É apenas aparência de vida. É uma espiritualidade postiça, fabricada, fogo fato. O Senhor Jesus olha para a igreja de Filadélfia, e aquela igreja, diz o Senhor Jesus, que tinha pouca força. Conhece uma igreja assim? Tem pouca força. Igreja que olha para si mesma e diz: o que eu posso fazer? O que eu posso fazer nessa cidade? Quem somos nós? Somos tão poucos, somos tão limitados. E o Senhor olha para aquela igreja e diz: igreja, você tem pouca força, mas a chave está na minha mão. A chave de Davi está na minha mão. Eu aqui fecho, eu aqui abro. E eu coloquei uma porta aberta diante de você. Não importa se você tem pouca força, não importa se você não tem tanta cultura, não importa se você não tem tanto dinheiro, não importa se você não tem tanta influência, não importa a sua origem, não importa de onde você veio, meu amado irmão, a chave está nas mãos de Jesus. E Ele põe diante de você uma porta aberta. É preciso entender isso. A presença de Jesus no meio da sua igreja. Meus queridos irmãos, o livro de Apocalipse ainda nos revela que nas grandes tensões da nossa vida, nós precisamos contemplar o nosso Deus no trono. Quando chegamos ao capítulo 4, algo maravilhoso vai acontecer. E eu espero em nome de Jesus que esta igreja hoje possa compreender isso.
Eu posso lhes garantir algo, irmãos. Os dias mais sombrios da igreja estão pela frente. Se você espera dias fáceis, você vai se frustrar. Porque a Bíblia nos informa que nos últimos dias, os tempos seriam difíceis. O amor se esfriaria de quase todos. Multiplicar-se-iam os falsos mestres. Os inimigos do homem seriam os da sua própria casa. A Bíblia diz que chegará aquele tempo em que vai haver a apostasia, os homens não vão tolerar escutar a verdade. Que haverá guerras, conflitos, abalos sísmicos, terremotos, fomes, epidemias. E a palavra de Deus vai nos mostrando então um tempo amargo, quando a igreja vai ser então encurralada, perseguida, pressionada. Mas o que é glorioso é que antes de Deus revelar estas coisas ao apóstolo João, Deus disse para João: João, sobe para aqui. Sobe para aqui. E a primeira coisa que João vê, não são os selos sendo abertos para revelar a perseguição que a igreja vai suportar, mas é para revelar a João que Deus está no trono. Não importa o futuro, queridos. Não importa os dramas do amanhã. É preciso a igreja entender que o nosso Deus está no trono. Ele está no trono. Ele reina. Ele reina. E quando João sobe, ele não vê quem está no trono. Quem está no trono não é descrito. Sua pessoa não é detalhada. Quem pode descrever a Deus? Aquele que habita em luz inacessível. Nem os céus dos céus podem contê-lo. A única coisa que João pode entender é que ele brilha, é que ele é glorioso, é que ele é belo. Ele é como uma pedra de jaspe e de sardônio. É o seu fulgor, é a sua majestade. E diz a Bíblia que quando João olha o trono de Deus, ele descobre algo glorioso. Há um arco-íris ao redor do seu trono, revelando que o trono de Deus, antes de ser o trono do juízo, é o trono da misericórdia. Você já percebeu que o arco-íris só aparece depois da tempestade? Já notou isso? Nunca ele vem antes. Ele sempre vem depois da chuva, não antes da chuva. Mas quando você lê Apocalipse capítulo 4, primeiro aparece o arco-íris, só depois vão aparecer os trovões, os relâmpagos e as convulsões do juízo de Deus na terra. Sabe por quê? Porque antes de Deus derramar o seu juízo, Deus mostra a sua misericórdia. É por isso que o livro de Apocalipse primeiro fala das trombetas, para depois falar das taças da ira de Deus. Tenham certeza de uma coisa: o maremoto do sul da Ásia é uma trombeta de Deus. Nós temos que olhar para a história sob a perspectiva da soberania de Deus. E eu vou lhes dizer que se a humanidade não ouvir as trombetas, o alerta de Deus, um dia as taças da ira serão derramadas. E aí não haverá mais tempo. Mas diz a Bíblia que quando João olha o trono de Deus, ele vê ao redor do trono de Deus 24 tronos e 24 anciãos assentados nesses tronos. O que isso significa? O que são esses 24 anciãos? São um símbolo da igreja do Velho e do Novo Testamento.
dos patriarcas e dos apóstolos. Significa que a igreja não apenas estará na glória, ela estará reinando com o Rei da Glória. E que igreja? A igreja presbiteriana? A igreja batista? A igreja metodista? A igreja Assembleia de Deus? Que igreja? A igreja lavada no sangue do Cordeiro. A igreja remida pelo Filho de Deus. E diz as Escrituras, que então estão ali os 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por trás, proclamando sem cessar a santidade de Deus, a onipotência de Deus e a eternidade de Deus. Quem são esses 4 seres viventes? Arthur Bromfield olha para esse texto e diz, são os 4 evangelhos. É interessante que João diz que esses 4 seres viventes são descritos aqui como um leão, como um novilho, como um homem e como uma águia. E ele entendeu isso porque Mateus fala de Jesus Cristo como o rei, é o leão da tribo de Judá. Marcos fala de Jesus como servo, é o novilho. Lucas revela Jesus como um homem perfeito, é o rosto de homem. João trata de Jesus como o Filho de Deus, aquele que veio do céu, símbolo da águia. Mas Barclay olha com outros olhos e diz, não, são esses 4 seres viventes, são a natureza. A natureza, e parece que também tem sentido, porque os 4 animais aqui descritos são expoentes nas suas categorias. O leão é o rei dos animais selváticos. O novilho é o rei dos animais domésticos. A águia é a rainha dos voláteis. E o homem, a obra-prima dos seres morais. Mas quem são esses 4 seres viventes? Eu creio que esses 4 seres viventes são seres angelicais. O que você vê é que diante do trono de Deus, ao redor do trono de Deus, está a igreja, estão os anjos, os querubins, os serafins, e eles adoram, e eles proclamam, e eles celebram, e vejam bem, que quando eles estão diante daquele que está no trono, eles depositam suas coroas aos pés daquele que está no trono. Diante de Deus, ninguém é digno de ser adorado, a não ser o próprio Deus. Mas irmãos, quando você chega no capítulo 5, você tem que ter uma outra visão. Não só de que Deus está no trono, mas de que a história está nas mãos deste Deus que está no trono. Quantas vezes você, ao ler ou ao ver o seu jornal, ficou desesperado, aflito, ansioso, preocupado? Augusto Pink, no seu livro Deus é Soberano, pergunta, quem dirige o mundo hoje, Deus ou o diabo? Você vê o mal prosperando, você vê a corrupção galopante, você vê que os esquemas se mancomunam, se orquestram e parece que são irradicáveis. Mas que coisa boa é você entender que Deus está no trono e o livro está nas mãos daquele que está no trono. E esse livro está selado por dentro e por fora com 7 selos, ou seja, ninguém pode abrir este livro a não ser o próprio Deus. Que livro é este? O livro do destino da história da humanidade, da sua própria vida. Há uma pergunta no céu, que ecoa pelo cosmos. Quem é digno de abrir o livro e desatar-lhe os selos? A pergunta é, quem pode dar sentido à história e conduzi-la ao seu fim glorioso? Quem? Alguns olham para a história e dizem assim, a história é cíclica. O que foi é o que é e o que há de ser.
Estudem os livros dos pensadores, dos historiadores, dos filósofos, e eles vão dizer isso para você. A história está dando voltas. Não, não, não. A história não está dando voltas, não. A história está nas mãos de Deus. E Ele está no trono. E Ele está conduzindo esta história para um final, onde todos os inimigos vão cair. E a vitória será de Cristo e da sua igreja. Outros olham para a história na perspectiva do existencialismo ateu. A história não tem sentido. Não tem sentido. É o desespero. É o nada. É o caos. Deus não existe, a história está perdida e o homem está perdido. Mas a Bíblia diz o contrário. Que Deus está com o livro na mão. E quando foi feita essa pesquisa, diz a Bíblia que essa pesquisa foi feita no céu. Miguel, Gabriel, Paulo, Abraão, Moisés, Maria, os apóstolos, os profetas, os mártires. Ninguém foi encontrado digno de conduzir a história ao seu final. Essa pesquisa então se desenrola na terra. Os reis, os soberanos, os homens, as mulheres, os príncipes, os sábios, os doutores, os filósofos, os historiadores, os grandes, os pequenos, ninguém consegue decifrar a história. Então se faz a pergunta debaixo da terra, os demônios. Ninguém consegue levar a história ao seu fim. E diz a Bíblia que João começa a chorar. Todo aquele que não tem esperança chora mesmo. Todo aquele que não tem uma perspectiva da soberania de Deus, chora mesmo. De repente um ancião olha para João e diz, não chores, João, não chores. Porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar-lhe os selos. E diz a Bíblia que quando João se volta para ver o leão, ele vê um cordeiro como tendo sido morto. Olha, leão não é cordeiro. Mas ele é leão porque foi cordeiro. Ele é o cordeiro. Agora ele é leão porque foi cordeiro que morreu. O cordeiro que é suficiente para a sua vida. O cordeiro que é suficiente para a sua família. O cordeiro que é suficiente para a nossa nação. O cordeiro que é suficiente para o mundo. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E diz a palavra de Deus que isso tem para nós um significado glorioso. Porque o cordeiro pegou o livro da mão daquele que está no trono. E agora ele vai desatar esses selos. E que implicação tem isso? Primeira implicação que tem isso, diz a Bíblia, é que agora faz sentido você orar. Olha aí, por favor, o versículo 8. Quando tomou o livro, versículo 8 do capítulo 5, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Sabe o que é orar? Quando você ora, você está falando com aquele que está no trono, com o livro da história nas mãos. Aquele que pode mudar o rumo dos acontecimentos. Não tem nada mais revolucionário neste mundo do que a oração da igreja. Quando a igreja ora, os céus se movem, porque o altar e o trono estão conectados. Porque o Senhor está no trono. Diz João, faz sentido você evangelizar? Versículo 9 diz, entoava um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Irmãos, será que nós entendemos isso? Preste atenção nisso. Jesus não morreu para possibilitar a compra, não. Ele morreu para comprar e ele comprou. Você sabe que implicação tem isso? Significa que se ele comprou com o seu sangue,
Então a missão da igreja é proclamar ao mundo este evangelho. Porque todo aquele que foi comprado pelo sangue do Cordeiro, ao ouvir o chamado do Cordeiro, vai ouvir a voz do Senhor. O Senhor Jesus disse que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. O que nos dá ânimo para evangelizar é que o Senhor Jesus já comprou aqueles que procedem de toda tribo, povo, língua e nação. E nenhum daqueles que foi comprado com o sangue do Cordeiro há de perecer. Diz Atos 13:48, todos quantos foram destinados para a vida eterna, creram no Senhor. Então faz sentido evangelizar, queridos. Faz sentido proclamar o evangelho. Faz sentido anunciar esta mensagem vitoriosa da cruz. Finalmente, queridos, se o nosso Deus está no trono e o Cordeiro está com o livro da história nas mãos, e esta história vai ser conduzida a um fim glorioso, da vitória de Cristo e da igreja sobre os seus inimigos, faz sentido você consagrar tudo o que você tem e é para o Senhor. Versículo 12 diz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Ele é dono de tudo. Ele é digno de tudo. Consagre sua vida a Ele. O melhor que você tem para Ele. Consagre tudo para Ele. Esse texto termina de uma maneira tão bonita. Eu estou cada vez mais encantado com este livro. E algo que me emociona, sabe o quê? Sempre que você vê a igreja no livro de Apocalipse adorando, sabe que postura ela está? Sabe com que postura ela se coloca para adorar? Ela se prostra. Engraçado, eu nunca vi uma igreja cantando de joelhos. Já viu? A igreja que vamos ser vai ajoelhar. A igreja que vamos ser não vai conseguir ficar senão prostrada aos pés daquele que está no trono. E este livro então começa a nos falar de música. Capítulo 4 e capítulo 5 talvez seja a peça musical mais rica de toda a Bíblia. É um oratório. E o que é um oratório? Um oratório é uma peça musical, com solos, com quartetos, com coros, com orquestra. E se você notar, o que vai acontecer aqui, diante da majestade deste Deus que está no trono, é que a igreja começa a adorar a Deus neste oratório da criação do capítulo 4 e deste oratório da redenção do capítulo 5. Acompanhe comigo, por favor. Preste atenção. Imagine-se nesta cena. Transporte-se agora para os páramos celestiais. Decole nas asas da fé. Vislumbre agora as cortinas se abrindo. E você, juntamente com João, junto ao trono de Deus. E agora um musical vai acontecer. Você não apenas é um espectador, mas você é um participante desse musical. Você é um cantor deste coral. E diz a Bíblia que este musical começa no capítulo 4, versículo 8, com um quarteto. O quarteto, os 4 seres viventes, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que é e que há de vir. Depois desta música gloriosa, diz o verso 10, que a igreja, os 24 anciãos,
Prostrar-se-ão diante daquele que se encontra assentado no trono, e adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, depositando as suas coroas. Vão proclamar agora, preste atenção nisso. Primeiro os anjos abriram esta música, agora a igreja toda, desde Abel até o último crente da história, começa a cantar. Imagine este coro, imagine a solenidade, a majestade dessa música. E a música é: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram existir e foram criadas. Ao término desta música, de toda a igreja de Cristo Jesus, entra uma terceira música. Agora é um solo. É um solo. E este solo está no capítulo 5, verso 2. Este solo ergue-se no universo. Quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? E então há um responso na quarta música. Não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, diz a palavra de Deus, que neste momento, os anjos agora se unem com a igreja. Agora os anjos só não cantam. Agora a igreja só não canta. Este coral tem que crescer. Este musical precisa ser mais encorpado. E no capítulo 5, verso 9, os anjos e a igreja se unem para cantar, entoando um novo cântico, dizendo: Tu és digno de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdócio, e reinarão sobre a terra. Preste atenção nisso. Anjos, querubins, serafins, os crentes de todos os tempos. Mas agora diz a Bíblia que a sexta música vai acontecer. É a penúltima música. Então diz a Bíblia que muitos anjos, ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Esta cena é arrebatadora. É uma multidão que não pode ser contada. De anjos, de homens, de crentes, de remidos, ao redor do trono, e eles estão cantando: Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, e a riqueza, e a sabedoria, e a força, e a honra, e a glória, e o louvor. E diz a Bíblia que João está extasiado diante desta cena. Diante da sublimidade desta peça que se desenrola diante dos seus olhos. E João agora não pode mais entender, porque diz a Bíblia que este coral agora vai ser formado, não apenas de anjos, não apenas da igreja, mas todo ser vivente, em todo lugar do universo. As aves dos céus, os animais do campo, os peixes dos rios e dos mares, as plantas e todo o cosmos se prostra para adorar aquele que está no trono. E esta voz cósmica e esta voz universal estronda-se no universo e canta e diz assim: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. É uma música universal, é uma música cósmica. E quando esta orquestra universal termina esta música gloriosa, diz a Bíblia que os anjos gritam, clamam, proclamam: Amém! E eu fico a imaginar o eco deste amém percorrendo os continentes. Amém! E diz a Bíblia que após este amém, a igreja, os remidos, se prostram e adoram. E adoram. Nós vamos estar lá. Nós vamos estar lá.
Isso não é ficção. Isso é história antecipada. Nós estaremos lá. E nós formaremos este grande coral que vai exaltar a Deus e ao Cordeiro para sempre e sempre.